Estamos de volta, senhores, com o nosso segundo bloco. Então, eu dizia, os direitos da personalidade que visam tutelar, obter a dignidade da pessoa humana, foram criados para as pessoas físicas. Ok. Pessoa jurídica não tem dignidade da pessoa humana. Logo, pessoa jurídica não é titular de direito da personalidade. Mas, apesar disto, o legislador civilista deu aquilo que o Gustavo Tepedino chama de um caráter elástico. Um caráter elástico aos direitos da personalidade. Um caráter elástico afirmando, no artigo 52, que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Então, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Diz o artigo 52, direitos da personalidade foram criados para as pessoas físicas. Para as pessoas jurídicas, aplicar-se-á, no que couber, a sua proteção. Então, é como se eu tivesse um caráter elástico dessa proteção. Beleza, gente? Por conta disso, nós vimos aí na doutrina, vimos na jurisprudência, hipóteses em que, de fato, a proteção da personalidade se estende a ponto de chegar até a pessoa jurídica. Nós temos julgados, por exemplo, que aplicam a proteção às pessoas jurídicas da imagem e atributo. Imagem e atributo, lembra-se você, que é um qualitativo social, não é verdade? Como uma determinada empresa é reconhecida socialmente. Temos julgados que aplicam a proteção ao nome da pessoa jurídica, à privacidade da pessoa jurídica e assim por diante. Então, naquilo que couber, vai se aplicando a proteção. E nessa linha de pensamento, o STJ editou a súmula 227, no sentido de que a pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral. Claro, se ela tem a proteção da personalidade naquilo que couber, é crível, é lógico que ela possa, sim, vir a sofrer dano moral. O caso mais corriqueiro, né, o caso mais clássico aí, se você desejar fazer uma pesquisa jurisprudencial em relação a este tema, diz respeito às hipóteses em que a pessoa jurídica, ela é indevidamente negativada no SPC, no SPC não, gente, indevidamente negativada no CADIM, perdão, que é o Cadastro de Inadimplentes. O CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, seria aí, falando a grosso modo, uma espécie de SPC e Serasa da pessoa jurídica, né? Assim como nós, pessoas físicas, caso não venhamos a honrar com nossos compromissos, poderemos ser levados ao SPC e Serasa, que é órgão de restrição ao crédito. A pessoa jurídica, caso não venha honrar com seus compromissos, será levada ao CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes. Falando a grosso modo, seria o SPC e Serasa da pessoa jurídica. Acontece que, assim como pessoas físicas, eventualmente são indevidamente negativadas no SPC e Serasa, às vezes acontece, pessoas jurídicas, eventualmente, são indevidamente negativadas no CADIM. Neste caso, a pessoa jurídica, assim como a física, poderá pleitear dano moral, porque a pessoa jurídica terá aí violado a proteção à sua imagem e atributo, não é verdade? Ela será uma empresa que será mal vista no mercado por estar lá no SPC e Serasa. Essa pessoa jurídica terá ainda violação no que diz respeito à sua honra objetiva, à sua boa reputação e assim por diante. Então, a maioria dos julgamentos do STJ que deferem danos morais à pessoa jurídica decorrem justamente da indevida inscrição no CADIM, Cadastro de Inadimplentes. Ok, gente? Seguindo adiante, vamos trabalhar com o tema domicílio. Domicílio é o nosso próximo tema de estudo, é o nosso próximo tema de enfrentamento.
Vamos trabalhar com o domicílio. Eu vou começar com uma breve introdução. Iniciar aí com uma breve introdução. O domicílio é um tema importante ao direito como um todo. Domicílio é um tema importante, eu dizia, ao direito como um todo. O domicílio é importante ao direito eleitoral, porque tem o domicílio do eleitor. O domicílio é importante ao direito penal, porque existe eu constitucional, porque existe a inviolabilidade domiciliar. O domicílio é importante no direito processual civil, porque é no domicílio do réu que geralmente é fixada a competência, e assim por diante. O domicílio, eu dizia, ele é muito importante para o direito como um todo. Mas, em algum lugar do direito, algum diploma legislativo, tinha que se dedicar a conceituar o domicílio, a classificar o domicílio, a especificá-lo. E sobrou para o direito civil. Então, é aqui no Código Civil que nós construímos o conceito de domicílio, nós construímos a classificação do domicílio, os seus desdobramentos, e este conceito, esta classificação, estes desdobramentos se aplicam ao direito como um todo. Ok? Ainda em sede de introdução, é interessante você parar e observar que o Código Civil, no que diz respeito ao tratamento do tema domicílio, faz algo próximo ao tratamento do tema personalidade jurídica. Assim como lá na personalidade jurídica, aqui no domicílio, nós dividimos o domicílio entre o domicílio da pessoa natural e o domicílio da pessoa jurídica. Lembra que quando nós estudamos personalidade, nós fizemos a mesma coisa? Estudamos a personalidade da pessoa natural, que é a pessoa física, tivemos uma aula de pessoa física, e depois a personalidade da pessoa jurídica. Aqui no domicílio é a mesma história. Código Civil divide o domicílio entre pessoa natural e pessoa jurídica. Aqui na pessoa natural, Código Civil fala em domicílio pessoal, domicílio profissional e domicílio aparente, que é chamado de ocasional. E aqui na pessoa jurídica, fala-se tanto do domicílio das pessoas jurídicas de direito público interno, como do domicílio das pessoas jurídicas de direito privado. Então, o legislador civilista, ele leva em consideração a mesma bipartição que ele levou lá na personalidade, para falar do domicílio tanto da pessoa natural como da pessoa jurídica, e posteriormente subdivide, posteriormente classifica estas modalidades domiciliares. Nós iremos então seguir essa lógica, tá? Nós iremos seguir essa classificação, iremos aí seguir essa lógica e vamos começar trabalhando justamente com o domicílio da pessoa natural. Olha aí na tela. Começar trabalhando com o domicílio da pessoa natural, especificamente com o seu domicílio pessoal. Então vamos trabalhar aí com o domicílio pessoal da pessoa natural, né? No nosso roteirinho aí, olha aí na tela, nosso esqueminha aí, é o primeiro aqui, domicílio pessoal da pessoa natural. E qual é o domicílio pessoal da pessoa natural? O artigo 70 do Código Civil nos diz que o domicílio pessoal da pessoa natural é o local em que ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, o local em que ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Residência é o critério objetivo.
ânimo definitivo é o critério subjetivo. Então, o local em que ela estabelece a sua residência, critério objetivo, com ânimo definitivo, critério subjetivo. Você tem que ter, então, a soma destes dois critérios. O cidadão tem que ter a residência e tem que ter a intenção, o ânimo definitivo de lá permanecer. A partir desse conceito de domicílio pessoal da pessoa natural, é possível realizarmos a distinção entre morada, residência e domicílio. Morada, residência e domicílio. A morada, começando por ela, a morada é sempre efêmera, ela é sempre transitória. Então, a morada ela é sempre efêmera, a morada ela é sempre transitória. Por exemplo, na semana que vem, eu irei viajar a trabalho. Irei a São Luís ao trabalho dar aulas. Lá em São Luís, eu irei estabelecer uma morada. Vou chegar lá na sexta-feira, vou dar aula na sexta-noite, no sábado de manhã e pela tarde, e no próprio sábado, no final do dia, eu já estou retornando para Salvador. Estou lá de forma efêmera, de forma transitória. No final do ano, eu viajei, fui para uma determinada cidade e lá passei 10 dias de férias. Lá eu estabeleci uma morada efêmera, transitória, passei lá 10 dias de férias. Ok, morada já foi. Residência. Já a residência é diferente, porque a residência ela exige uma habitualidade maior. A residência exige uma habitualidade maior, a residência exige uma fixação maior ao solo. Uma habitualidade maior, uma fixação maior ao solo, essa é a residência. Por exemplo, eu, Luciano, apesar de ser domiciliado em Salvador, como irei falar já já, eu tenho uma residência no litoral norte baiano, que é uma casa de praia, tá? E lá eu vou com habitualidade. Vou lá com certa frequência. Tenho uma ligação maior. Vou lá pelo menos uma vez no mês, enfim, tento ir mais, mas às vezes não dá, né? Porque eu tenho compromissos aqui em Salvador, tenho aula, compromisso social. Mas lá eu tenho a minha residência, porque eu lá vou com habitualidade maior, tenho uma ligação maior ao solo. Ok. E por que lá, professor, no litoral norte baiano, você não tem o seu domicílio? Eu não tenho domicílio lá, no litoral norte baiano, porque lá eu não tenho intenção de ficar. Porque além de ter uma residência lá no litoral norte baiano, eu também tenho uma residência aqui em Salvador. Uma residência que eu vou com habitualidade, na verdade vou à minha residência diariamente, durmo todo dia lá, né? Então eu tenho uma residência aqui em Salvador, e aqui em Salvador, amigo, eu tenho ânimo, eu tenho a intenção de permanecer. Então aqui em Salvador, eu tenho ânimo, eu tenho a intenção de aqui permanecer. Compreendem o raciocínio, gente? Beleza? Então vejam aí as distinções entre morada, residência e domicílio. Morada, efêmera, transitória. Residência, uma habitualidade maior. Domicílio, residência, na qual o cidadão tem um ânimo, tem intenção de lá permanecer. Mas me tira uma dúvida. Seria possível ao sujeito ter uma pluralidade de domicílios pessoais? Será que dá? Será que dá para o sujeito ter uma pluralidade, eu dizia, de domicílios pessoais? Sim, a resposta é positiva. Artigo 71 do Código Civil. Nós teremos aí esta pluralidade de domicílios pessoais quando tivermos diversas residências onde o sujeito viva alternadamente, sem ter ânimos de ficar em nenhuma delas. Então, se eu tiver uma pluralidade de residências, onde eu viva de forma alternada, imagina que eu tenho uma residência em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e eu fico alternando São Paulo e Rio, Rio e São Paulo, sem ânimos, sem intenção de permanecer em nenhuma delas, eu terei uma pluralidade domiciliar. A pluralidade domiciliar é muito importante, né? Porque lá em processo civil, por exemplo, possibilitará a quem queira ajuizar uma ação contra mim
ajuizar em quaisquer dos dois domicílios, ou no Rio ou em São Paulo. Domicílio pessoal da pessoa natural, então, já foi. Avanço ao domicílio profissional da pessoa natural. Então, avanço aí ao domicílio, eu dizia, profissional da pessoa natural. E o domicílio profissional da pessoa natural relaciona-se ao exercício da profissão. Relaciona-se ao exercício da profissão. É o locus, é o local em que o cidadão desenvolve as relações concernentes à sua profissão. Temos lá o nosso domicílio profissional. Vejam vocês que conceitualmente, repito, conceitualmente, domicílio pessoal não se confunde com profissional. Conceitualmente, não. Domicílio pessoal, conceitualmente, não se confunde com profissional. São conceitos diversos. Agora, sob o ponto de vista espacial, eles podem coincidir. Eu posso ter meu domicílio pessoal no mesmo lugar que eu tenho domicílio profissional. Posso. Isso pode acontecer. Ou não. Ou ser em locais diferentes. Meu caso, por exemplo, eu tenho como domicílio pessoal Salvador, tá? E Salvador é o meu principal domicílio profissional. É aqui que eu fico a sede do meu escritório, né, onde eu tenho um escritório de advocacia. É aqui que eu dou o meu maior número de aulas, gravo no estúdio do SES aqui de Salvador e assim por diante, tá? Mas eu tenho amigos que têm como domicílio pessoal Salvador e domicílio profissional Camaçari, que é onde a gente tem aqui o nosso polo petroquímico, onde funcionam grandes indústrias, a exemplo da Ford e assim por diante. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro que têm como domicílio pessoal Niterói e domicílio profissional Rio. Acontece, não é verdade? Então, os conceitos são distintos. É possível que, sob o ponto de vista espacial, de espaço, eles coincidam ou não. Isso é viável, isso é possível. Aí tem que se analisar o caso concreto. Mas vem cá, você viu comigo há tempos atrás que é plenamente possível que o cidadão tenha uma pluralidade de domicílios pessoais, né? Nós vimos isso. E seria possível ele ter uma pluralidade de domicílios profissionais? Será? Vem comigo na tela. Olha aí o parágrafo único do nosso artigo 72, que se dedica ao tema domicílio profissional. Se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Claro, o cidadão pode executar a profissão em mais de um local. O cidadão pode executar a profissão em locais diversos. Na verdade, é o meu caso. Apesar do meu domicílio profissional principal ser aqui em Salvador, eu exercito a minha profissão em outros locais. Eu dou aula em várias cidades do país, enfim, eu teria um domicílio profissional plural. Tem aquele cidadão que tem um comércio também, e esse comércio tem filiais em várias cidades, todas dele. Ele tem um domicílio profissional plural. E assim por diante. E o que seria o domicílio aparente ou ocasional da pessoa natural? O que é que eu entendo aí por domicílio aparente ou domicílio ocasional da pessoa natural? O legislador civilista se perguntou o seguinte: qual é o domicílio de quem não tem residência? Você pode parar em casa e falar: pô, professor, para que eu vou me preocupar em dar domicílio para alguém que sequer tem residência, Luciano? Por que eu vou fazer isso, professor? Você se preocupará com isso, amigo, porque o domicílio é um conceito caro e importante para o direito como um todo. Porque este cidadão, caso tenha uma ação proposta contra ele, o autor da ação terá que identificar qual é o seu domicílio. Este cidadão tem um domicílio de votação eleitoral, esse cidadão tem a privacidade domiciliar e assim por diante. Temos que dar domicílio a todos. Pensando nisso, o artigo 73 do novo Código Civil nos informa que o cidadão que não tem residência terá domicílio no local em que for
encontrado. O cidadão que não tem residência terá domicílio no local em que for encontrado. É uma solução salomônica, né? Eu sei que é uma solução salomônica, mas é a solução aí dada pelo Código Civil. Ok, gente? Beleza? Puxa uma observaçãozinha aí. As casas judiciais nacionais, objetivando a proteção da personalidade, ampliam o conceito de domicílio e sua inviolabilidade. Então, as casas judiciais nacionais, objetivando a proteção da personalidade, ampliam, eu dizia, o conceito de domicílio e a ideia da sua inviolabilidade. Há decisões, por exemplo, dizendo que aquele cidadão que mora na boleia do caminhão é o cara que não tem casa, é caminhoneiro e mora lá, na boleia do caminhão, que a boleia do caminhão é o seu domicílio, porque ali é o domicílio aparente ou ocasional. Se ele for preso, tem que ser de dia. Não pode entrar de noite no caminhão dele para prendê-lo, a não ser que seja flagrante. Ele tem direito à inviolabilidade domiciliar naquele caminhão e assim por diante. Quarto de hotel pode ser equiparado a domicílio se o cidadão está morando em hotel. Escritório de advocacia, por conta da inviolabilidade dos clientes, é um domicílio profissional e assim por diante. Então as decisões vêm sendo cada vez mais amplas em relação a este tema. Ok, senhores? Visto o domicílio da pessoa natural, é hora de verificarmos o domicílio da pessoa jurídica. E o Código Civil, aqui na pessoa jurídica, fala tanto no domicílio da pessoa jurídica em direito público interno, como o domicílio da pessoa jurídica em direito privado. Tá? Então, tanto no domicílio da pessoa jurídica, eu dizia, de direito público interno, como no domicílio da pessoa jurídica de direito privado. Já trata aí o Código Civil de ambos. Ambos no mesmo artigo. E é este artigo que iremos visitar, que é o artigo de número 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é o da União, da União Federal, estados e territórios nas respectivas capitais, o município, o lugar onde funciona a administração municipal. A administração municipal é a prefeitura. As demais pessoas jurídicas, e aqui, gente, em demais pessoas jurídicas, eu estou incluindo tanto as demais de direito público, autarquia, associação pública, fundação pública, quanto as demais de direito privado. Sociedades, associações privadas, fundações privadas, partidos políticos, enfim. Em relação às demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Ok? Tá lá, no inciso 4 do Código Civil. Então, se eleger lá o estatuto, o contrato constitutivo, um local, vale do estatuto, o contrato constitutivo. Se não eleger, local onde funcionar a sua administração, sua diretoria. Pois bem, no que tange a domicílio da pessoa jurídica, temos duas pegadinhas importantes de prova que estão nos parágrafos do artigo 75. Primeira pegadinha. Se a pessoa jurídica tiver filiais espalhadas por todo o país, o que fazer? Imagina que a pessoa jurídica tem filial em Salvador, tem filial em São Paulo, tem filial em Belo Horizonte, reticência. E aí? Qual será o seu domicílio? Neste caso, diz o parágrafo 1º do artigo 75, cada uma das filiais será considerada como domicílio para as respectivas obrigações. Então, cada uma das filiais será considerada domicílio para as respectivas obrigações. Você estará diante aí de uma pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, sendo que cada uma das filiais será domicílio para as respectivas obrigações. Então, a filial de Salvador será domicílio para as obrigações aqui contraídas, a de São Paulo, respectivamente, para São Paulo, BH para BH e assim por diante. Ok. Segunda dúvida. Vem cá. E se a administração ou diretoria da pessoa jurídica tiver sede lá no estrangeiro,
Onde será o seu domicílio no Brasil? O seu domicílio no Brasil será o local em que ela estiver estabelecimento aqui no Brasil. Então, será o lugar, será o local em que ela tiver, eu dizia, estabelecimento aqui no Brasil. Beleza, então Google, por exemplo. O Google tem sede lá na Califórnia, né? Salvo engano. Califórnia? Acho que é, não sei. Lá na Califórnia, no Vale do Silício lá. Pronto, tem lá a sede do Google. Mas aqui no Brasil, ele tem um escritório que funciona em São Paulo. E aí, qual é o domicílio do Google no Brasil? São Paulo. Apesar da sua administração ou diretoria ser sediada fora do país, para nós será o local em que esta empresa tiver estabelecimento aqui no Brasil. Ok? Classificação do domicílio. Classificação do domicílio. A classificação do domicílio é realizada pela doutrina. E como ato doutrinário que o é, a depender do livro que você consulte, você encontrará algum tipo de variação classificatória. Eu vou trabalhar aqui com aquela classificação que costuma pintar em prova, que é a mais completa, para que você não tenha surpresas. E segundo esta classificação, o domicílio se divide em voluntário ou convencional, sendo aqui voluntário geral ou de eleição, chamado de especial. E temos ainda o domicílio legal, que é o cogente ou necessário. Então, domicílio se subdivide aí em domicílio voluntário, também chamado de convencional, qual se divide novamente em geral ou domicílio de eleição, também chamado de especial. E temos ainda o domicílio legal, cogente ou necessário. Sobre essa classificação domiciliar, queremos começar a abordar a partir de então. E vamos verificar primeiro o domicílio voluntário geral. Domicílio voluntário geral. Domicílio voluntário geral, que é assim chamado porque é a nossa regra geral. E pela regra geral, a pessoa, e falo pessoa aqui genericamente, tanto a física como a jurídica, a pessoa, seja física, seja jurídica, ela poderá eleger o seu domicílio. Então a pessoa, seja ela física, seja ela jurídica, eu dizia, ela poderá eleger o seu domicílio. Eu, por exemplo, Luciano, sou domiciliado em Salvador porque quero. Estou falando do seu ponto de vista jurídico. Se eu quisesse, poderia mudar de domicílio, mudar para Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Obviamente que, do seu ponto de vista pessoal, há uma série de motivos para eu estar em Salvador, né? Meus irmãos moram aqui, minha mãe mora aqui, minha família preponderantemente mora aqui, a família de minha esposa mora aqui, eu me estabeleci profissionalmente aqui desde o início e assim por diante. Mas, juridicamente falando, nada impediria nessa troca ou nessa mudança de domicílio. O CERS, por exemplo, que é uma pessoa jurídica, tem a sua sede em Recife por opção dos sócios. Se o CERS quisesse, poderia ter sede em outro estado, filiais em outros estados que não tenha, e por aí vai. Então, o domicílio, na regra geral, decorre de um ato de vontade. Daí ele ser domicílio voluntário convencional geral. E como decorre de um ato de vontade, que fique claro, acaba sendo o domicílio um conceito dinâmico. Porque hoje o cidadão é domiciliado em Salvador, amanhã ele pode ir para São Paulo, depois de amanhã para Belo Horizonte, e assim por diante. E assim por diante. Mas percebam, além do domicílio voluntário geral, vem comigo na tela, eu tenho o domicílio voluntário de eleição, também chamado de especial. E esse domicílio voluntário de eleição, ou especial, é o domicílio do contrato. O contrato, artigo 78 do Código Civil, o contrato, gente, diz lá o 78 do Código, ele pode ter um domicílio. E para que serve o domicílio do contrato, professor? O domicílio do contrato serve para que sejam ali deliberadas, discutidas, propostas as ações relacionadas àquele contrato.
É o famoso foro de eleição. É o foro de eleição, geralmente vem no finalzinho do contrato. As partes elegem por livre disposição de vontade o foro da comarca de Salvador, Bahia, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que o seja. Tá lá. Tá lá. É o foro de eleição. É o domicílio contratual. Mas ele questiona o seguinte: será que todo e qualquer contrato pode ter foro de eleição? Sobre isso, conversaremos no próximo bloco. Até daqui a pouco.